Bom, gente, então, continuando aqui, na última aula a gente tinha falado muito sobre definição de fugacidade e a gente começou a falar um pouco sobre como é que a gente calcula coeficiente de fugacidade. Então, a gente fez cálculos de coeficiente de fugacidade para a espécie pura e a gente viu na aula passada que a gente consegue trabalhar isso aqui a partir de dados tabelados. Esses dados tabelados normalmente têm dados de entalpia, entropia, temperatura, pressão. A gente consegue fazer utilizar esses dados para a gente conseguir fazer o cálculo a partir da definição direta do que é fugacidade, né? Então a gente coloca aqui justamente G de uma espécie pura, menos o G de referência, que vai ser igual a RT, fugacidade do componente 1, sobre a pressão de referência. Então, aqui a gente começa a tentar fazer algum cálculo desse tipo. A gente também viu que tem um outro método, que é a partir dos métodos de correlação generalizada. E aí, nesses métodos de correlação generalizada, a gente conseguiu fazer esse cálculo através daquela equaçãozinha de log da fugacidade, que é igual a log da fugacidade 1, mais ômega log da fugacidade 2. Desculpa, é a fugacidade 0 e fugacidade 1. Então, isso daqui é uma outra forma, né? Isso daqui você pode tanto pegar através de tabelas também, ou gráfico, né? Isso tudo a gente está fazendo somente para a espécie pura, ok? Bom, hoje a gente vai verificar dois métodos também para poder fazer esse cálculo da fugacidade. A gente já entendeu a importância da fugacidade, o que ela representa do ponto de vista teórico, físico e tal. A gente vai relembrar aqui alguns desses pontos na aula de hoje, mas o importante aqui também é a gente entender como calcular a fugacidade, porque através do cálculo dela a gente consegue definir o equilíbrio de fases. Então a gente vai ver hoje o cálculo de fugacidade utilizando a equação do virial. Então o objetivo seria a gente conseguir chegar para poder fazer esse cálculo da fase vapor, da fase líquida, utilizando essa equação. Então esse seria o método que a gente consegue trabalhar exercícios de disciplina, né? Aqueles exercícios que a gente vai fazendo na mão, tal. Isso daqui é possível fazer alguma coisa na mão. Quando a gente está falando de equações de estado cúbicas, aí a gente tem que utilizar alguma fonte computacional. Então, quando eu estou falando de EOS cúbica, aí isso daqui a gente vai utilizar basicamente o XSOS para poder a gente fazer esses cálculos. Ou quem quiser, alguma rotina em Python. Então, isso aqui vai ser o tema das próximas aulas. Isso tudo é um universo que a gente tem de cálculos de fugacidade para espécies puras. É óbvio que a gente consegue expandir, principalmente esse daqui, para misturas. E aí é que as coisas ficam interessantes, né? E esse daqui a gente consegue também expandir para as misturas. Esses dois aqui não faz muito sentido a gente estender para mistura, já que ele não tem uma aplicação prática direta, né? A gente já passou dessa fase de utilizar tabela gráfica em engenharia e a gente já vai direto para o computador. Então, essa parte aí é somente para menção, mesmo para vocês terem uma noção de o que são as correlações generalizadas e etc. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, ok. Então, só relembrando, né? Isso aqui são os métodos de cálculo de fugacidade. Então, se eu não estou falando de método de cálculo de fugacidade, a gente vai fazer só uma revisão rápida aqui de o que é a fugacidade, com algumas observações, tá? Então, a primeira observação que eu quero lembrar para vocês
da fugacidade é que, primeiro, ela é uma medida do desvio do comportamento de gás ideal. Então, se ela é essa medida de desvio de comportamento de gás ideal, e por que ela é, né? Se a gente observar aqui a própria definição de G do gás ideal, do componente I, como sendo RT Ln da fugacidade desse componente sobre a pressão, então a gente vai observar que nessa definição aqui que a gente está tendo, isso daqui é GR, ou seja, G residual, e esse G residual aqui, se você reduzir a pressão, a gente sabe que toda propriedade residual vai tender a zero. Por quê? Porque a propriedade residual, pela definição dela, é a propriedade menos a propriedade do gás ideal. Então, ela vai para zero normalmente. Então, essa daqui é a primeira observação sobre a fugacidade, né? Relembrando aí o que a gente viu até agora. Segunda observação sobre fugacidade. A gente pode definir aqui a fugacidade do componente I, coeficiente de fugacidade do componente I, como sendo a fugacidade sobre a pressão. Isso daqui é o coeficiente de fugacidade. Isso daqui é a fugacidade, ok? Essa daqui é a pressão em que você está avaliando esse coeficiente de fugacidade. Então, isso daqui é uma outra medida também do comportamento de gás ideal. Se você tem a pressão tendendo a zero, a fugacidade vai tender à própria pressão do gás. Então, o que você vai ter aqui é o coeficiente de fugacidade vai tender a 1. Tranquilo? Então, essas duas observações aí são interessantes para poder a gente conseguir se lembrar aqui do que a gente está trabalhando, quais são essas variáveis que a gente está trabalhando. Fugacidade, aí, questão dimensional, né? Terceira observação. A fugacidade tem a dimensão de pressão. Então, por exemplo, uma unidade aqui dela é bar, enquanto que o coeficiente de fugacidade ele é adimensional. Só para lembrar. Tranquilo? Ok, então, passado esse ponto aqui que a gente está tentando se lembrar do que a gente tem feito até agora, a gente pode partir diretamente para o que a gente precisa fazer. Então, se eu quero fazer cálculo de fugacidade com a equação do virial, qual é a equação do virial? É aquela que é Z, a gente pode truncar ela em diversos termos diferentes, né? Então, a gente pode escrevê-la da seguinte forma: 1 mais P I, que multiplica P sobre RT. Então, essa daqui é a equação do virial, só para vocês lembrarem, tá? Vocês devem estar achando estranho, por que eu estou fazendo isso aqui com B e I? Esse B e I está indicando que é o coeficiente do segundo termo do virial da espécie pura. Esse aqui é o coeficiente do virial para a espécie pura. Tranquilo? Bom, então, eu tenho uma equação de estado, e aí agora eu posso pensar em como é que eu vou conseguir fazer esse cálculo. Uma das equações que a gente enlouqueceu aí nos últimos dias foi a seguinte equação. Eu disse para vocês que essa equação era importante. Ln de GI, que vai ser igual a integral de 0 até a pressão de Z menos 1, que multiplica dP sobre P. A gente obteve essa equação na última aula. Ela é muito importante porque, se eu tiver um valor de Z aqui, como função da pressão, eu consigo integrar essa equação e obter uma correlação, uma equação para cálculo direto do coeficiente de fugacidade. Então, a gente sabe que o coeficiente de fugacidade é só multiplicar pela pressão, no caso aqui vou tirar um exponencial antes, mas não é tão traumático. Então, a gente pode fazer isso daqui para essa equação do virial. Só lembrando, esse coeficiente do virial, ele tem uma observação sobre ele, né? Normalmente ele é função somente da temperatura. Então, B e I, ele é função somente da temperatura.
Ele independe da pressão, ok? O que vai deixar o nosso trabalho muito mais fácil. Por quê? Se a gente pegar aqui, além da fugacidade do componente I, a gente tem, então, isso daqui igual a integral de 0 a P. Vou pegar essa equação aqui e vou transformar para o que a gente precisa. Z menos 1, que é igual a B e I, pressão sobre RT. Então é só colocar aqui agora, né? Então, B e I, que multiplica pressão sobre RT, dP sobre P. Aqui é sucesso, né? Se eu sei que isso daqui só depende da temperatura, ele vai para fora da integral. Então, vou acabar ficando com L da fugacidade do componente I, que vai ser igual a PI, que multiplica a pressão sobre RT. Aí sim, professor. Agora a gente tem uma equação decente, um negócio de tabela e gráfico. Exatamente. Então, esse BI, só lembrando, você pode pegar ele também por correlação generalizada. Professor, tudo é correlação generalizada. É mais ou menos isso aí também. Então, qual é a correlação generalizada do BI? Você tem uma equação do B0, você tem uma equação do B1, só dependendo da temperatura reduzida, e aí você consegue calcular o B. Ok? Então, com isso, você já consegue fazer o cálculo direto utilizando a equação do virial. Basta que você tenha a pressão crítica, a temperatura crítica, as informações da substância. E aí você já consegue fazer o cálculo do coeficiente de fugacidade para a fase vapor. Ok? Então, isso daqui é o coeficiente do virial para a fase vapor. Tranquilo? Então, a gente vai conseguir fazer uns exercícios com isso daqui. Eu vou colocar para vocês conseguirem fazer essa prática, mas a equação é muito simples para você aplicar isso. Ok? Então, é só utilizar isso daqui com aquelas correlações para o B e I, para o componente puro. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para frente. Então, agora vamos tentar fazer um cálculo aqui para poder a gente tentar obter a fugacidade de um componente líquido qualquer, ok? Então, vou escrever aqui uma equação, duas equações que são idênticas, né? Então, aqui eu quero a fugacidade do componente líquido numa determinada pressão, e aqui eu vou fatorar esse componente líquido em diversas frações, tá? Então, vou escrever aqui o componente líquido na pressão P, dividido pela fugacidade do líquido na PSAT. Isso aqui que multiplica a fugacidade no líquido da PSAT, dividido pela fugacidade do vapor na PSAT. Isso aqui que multiplica a fugacidade no vapor da PSAT, dividido pela própria pressão de saturação, que multiplica a pressão de saturação. Professor, onde é que o senhor tirou esse negócio aí? Tirou do bolso, né? Mais ou menos. Tirei isso daqui para dar certo. Por quê? A gente aprendeu agora como é que eu consigo calcular o coeficiente de fugacidade. E aí, se eu estou pensando num coeficiente de fugacidade do componente I na saturação dele, eu estou calculando o coeficiente de fugacidade na pressão de saturação dividido pela pressão de saturação natural, ok? Então, se eu consigo calcular isso para o vapor, eu saí de uma coisa que eu não conheço e cheguei numa coisa que eu conheço muito tranquilamente. Então, para PSAT, a gente sabe quais são as equações que existem para PSAT. São equações do tipo Antoine. E se você vê isso, a fatoração que eu fiz aqui foi fazer aparecer uma coisa que a gente conhece. Então, isso daqui eu conheço. A gente consegue calcular, por exemplo, a partir dessa equação que a gente acabou de ver. Isso daqui eu conheço também, tá de boas. Pressão de saturação. Essa pressão de saturação aqui também tá tranquilo. Fugacidade do vapor na pressão de saturação eu conheço.
O que eu não sei é como é que eu calculo a fugacidade de um líquido. Nem na PSAT, nem fora da PSAT. Mas se você vê aqui, essa equação aqui do lado esquerdo e do lado direito, as duas são idênticas. É só sair cortando aqui. Então, se eu cortar essa daqui com essa daqui com essa e essa daqui com essa, no final eu vou ter só a fugacidade do líquido na pressão. Isso é uma estratégia boa, porque não vou me preocupar com esse lado de cada equação. Eu conheço ele todinho. Eu vou me preocupar com esses dois trechos aqui que a gente tem. Cada um deles. Ok? Certo. Então, esse trecho aqui, ele é tranquilo da gente entender, porque se eu estou falando de saturação aqui, né? Você está saturado de me ouvir falar e dar essa aula ou não. Saturação aqui é que eu estou falando do equilíbrio líquido-vapor, por exemplo. Então, se eu estou no estado de saturação, eu estou para além do líquido saturado ou além do vapor saturado. Eu estou numa região em que eu tenho as duas fases. O que é que acontece quando você tem duas fases em equilíbrio? Qual é o critério para que isso ocorra? Se você se lembrar aí, a gente falou nas últimas aulas que a gente tem diversos critérios para esse equilíbrio, né? Então a gente tem desde igualdade da energia livre de Gibbs, a gente tem igualdade de potencial químico, como sendo também um critério de equilíbrio. Só que o critério de equilíbrio que nos ajuda aqui nesse caso é a igualdade de fugacidade. Então, se eu estou falando de um componente puro, no seu equilíbrio líquido-vapor, eu vou substituir esses alfas e betas aqui pelo nome das fases efetivamente. Então, primeiro, a pressão que a gente está considerando aqui é a pressão PSAT, numa determinada temperatura. Então, dado uma determinada temperatura, eu conheço qual é a pressão de saturação. Nessa pressão de saturação, então, se eu avaliar a fugacidade do vapor nessa PSAT, se eu estou considerando o equilíbrio, isso aqui vai ter que ser igual à fugacidade do líquido nessa mesma PSAT. Aí o que acontece com essa razão aqui, que a gente está apontando aqui? Se a fugacidade do vapor na PSAT é igual à fugacidade do líquido na PSAT. Isso aqui vira 1. Tranquilo? Então, o lado mais à direita aqui eu conheço. O lado aqui do meio eu sei que é igual a 1. E aí só falta eu conseguir entender o que está acontecendo aqui nessa fugacidade do líquido a uma determinada pressão em relação à fugacidade do mesmo líquido na PSAT. Ok? Bom, então, se a gente já conhece aqui cada um desses dois, a gente pode tentar escrever duas equações aqui para poder conseguir entender o que é essa fugacidade do líquido numa determinada pressão e a fugacidade do líquido numa determinada PSAT. A gente sabe que abaixo da PSAT, a gente tem a tendência de não existir como líquido. Então, aqui, esse termo está basicamente levando a influência da pressão na fugacidade do líquido, ok? Você tem aqui a PSAT, a primeira pressão em que você tem a existência do líquido, e a partir de quando você aumenta essa PSAT, então você continua tendo a fase líquida e aí você está avaliando qual é a variação devido a esse processo. Vamos tentar entender isso aqui, então, um cantinho. Então, eu estou tentando entender qual é a diferença entre a fugacidade do líquido numa determinada pressão contra a fugacidade do líquido numa determinada pressão de saturação. Ok, então tem duas equações que nos ajudam a entender esse problema. Primeiro, é a definição de fugacidade. E aí, pela definição de fugacidade, eu vou pegar aqui G, só que eu não vou pegar qualquer G. Eu vou pegar o GI numa pressão P em relação ao GI numa pressão PSAT. E eu sei que pela definição de fugacidade, isso aqui vai ser RT, ln da fugacidade do primeiro, aqui, fugacidade do componente I numa pressão P, dividido pela fugacidade do componente I numa pressão PSAT.
Ok? Como a definição de fugacidade ela não leva em conta se você está trabalhando com líquido ou não é com líquido, então se eu escrever aqui que é o G do líquido, vai aparecer G do líquido aqui também para cada um deles. A definição de fugacidade é flexível dessa forma mesmo. Quando você tem aqui um G, você vai ter um F aqui relativo a ele. Quando você tem aqui o outro G aqui, nessas condições, você vai ter também um F relativo a ele nas mesmas condições desse G. Então, a gente está usando essa definição da fugacidade. Uma outra equação que a gente pode utilizar é o fato da derivada de G em relação à pressão ser igual ao volume. Se isso daqui é verdade, eu posso fazer um processo de integração aqui especial. Eu vou integrar essa equação, que está me fornecendo aqui dG como sendo VdP, só que eu vou integrar isso daqui entre essas duas pressões, entre Psat e P. Isso tudo para fase líquida. Qual a consequência disso? É que eu vou ter aqui GI do líquido numa pressão P menos GI do líquido numa pressão Psat, que vai ser igual a integral de Psat até P, V do líquido, dP. Esse lado aqui da equação, essa segunda equação que a gente está obtendo, é igual a esse lado aqui dessa equação. Ou seja, esse treco aqui é igual a esse daqui. Tá, professor, não ajudou em quase nada até agora. Calma, vocês vão ver como vai ficar interessante aqui. Então, a gente tem aqui RT, ln da fugacidade do componente líquido numa determinada pressão, dividido pela fugacidade do componente no estado líquido numa pressão Psat. Tranquilo? Isso aqui é justamente o que a gente quer. Isso daqui vai ser igual a integral de Psat até P, volume do líquido dP. Então, se eu passar o RT para o outro lado e tirar aqui o exponencial, eu acho exatamente a razão que a gente queria procurar na página anterior ali. Então, isso daqui vai ser igual a exponencial de 1 sobre RT, que multiplica a integral de Psat até P, volume do líquido, dP, ok? Tranquilo. Então, vamos juntar todas as peças que a gente já tinha ali no slide anterior. A gente tinha, então, aqui a fugacidade do líquido em uma determinada pressão como sendo igual a fugacidade do líquido P dividido pela fugacidade do líquido a Psat, que multiplica. A gente tem aqui aquela razão que vai ser igual a 1, né? Que é a fugacidade do líquido na Psat, dividido pela fugacidade do vapor numa determinada Psat também. Que multiplica a fugacidade do vapor na Psat, dividido pela pressão de saturação, que multiplica pela pressão de saturação. A gente já sabe que esse trecho daqui é igual a 1, a gente justificou na parte anterior. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me parem e me perguntem, tá? Isso daqui é a nossa equaçãozinha azul que a gente acabou de obter. Tranquilo? Esse camarada aqui a gente sabe quem é. Isso daqui. A gente pode colocar ele para dentro da nossa definição. Ou seja, isso daqui é φ I na saturação, já que ele é igual à fugacidade do vapor Psat sobre Psat. Tudo bem? Professor, por que você coloca só φ e Sat e você não coloca φ I do vapor na saturação? Porque quando você está na saturação, o φ I do vapor ele é igual ao φ I do líquido. Ok?
É só você lembrar que se as fugacidades são iguais, você está avaliando na mesma pressão, então o coeficiente de fugacidade também vai ser igual. Tranquilo? Então é por isso que eu só chamo de φ e sat. Então vamos reorganizar isso aqui para a gente obter a equação bonitinha da fugacidade do líquido numa pressão qualquer. Então a fugacidade de um líquido numa pressão qualquer, a gente só fez duas hipóteses até agora. É que o composto que a gente está trabalhando está na fase líquida, segundo que ele está em equilíbrio. Ok? Então, com essas duas hipóteses até agora, a gente conseguiu escrever o seguinte, que fugacidade vai ser a pressão de saturação do componente, que multiplica φ sat, que multiplica esse fatorzinho aqui azul, exponencial de 1 sobre RT, que multiplica a integral de P sat até P do volume do líquido dP. Professor, essa equação está me dando azia, está me dando indigestão de olhar para ela, porque não sei nem para onde é que vai. Calma. Você consegue calcular PSAT com Antoine. Então, você já conhece como é que você faz para poder obter a pressão de saturação de um determinado componente. Você também já consegue calcular φ sat, por exemplo, ln de φ sat vai ser igual a B e I, que multiplica a pressão sobre RT. Você também já consegue calcular isso daqui. É só você calcular na pressão de saturação do componente. Pressão e temperatura, né? Você vai avaliar também esse B e I na saturação. Essa temperatura é também a temperatura da saturação. É tudo saturação. E aí ficou somente esse fator aqui. Esse fator aqui, ele tem um nome bonitinho, né? Quem desenvolveu essa expressão para cálculo de fugacidade observou isso daqui e chamou isso daqui de fator de Point. Esse fator de Point, ele é uma correção da pressão na fugacidade. Tu observa que ele está justamente corrigindo qual é o valor devido à compressibilidade do fluido. Então, ele está avaliando o efeito da compressibilidade do fluido nesse sistema. Então, qual é a aproximação que você conhece? Né? Vamos começar a simplificar essa equação. Essa equação aqui é a mais rigorosa possível. Como é que a gente consegue fazer algumas simplificações com ela? Primeiro, se você... professor, se você falou de compressibilidade, eu posso supor que o fluido é incompressível. Se o fluido é incompressível, eu sei que o volume do líquido aqui, ele varia muito pouco com a pressão. É uma função fraca da pressão. Se ele é uma função fraca da pressão, eu posso passar ele para fora dessa integral. Então, com essa hipótese, a gente obteve essa equação. Volume do líquido que multiplica P menos P sat. Já assumi com a integral, né? Deixa eu botar isso aqui de maneira decente. Tudo bem? Então, essa hipótese gerou a equação azul. Observa aqui que já ficou mais fácil, né? Já não tem integral para poder você resolver. Essa expressão você já consegue resolver. Porque se você consegue calcular Z como sendo 1 mais P e I, pressão sobre RT, você sabe que esse Z aqui é o PV sobre RT, você consegue uma expressão de V em função da pressão. Então, mesmo essa integral, você já conseguia resolver com a equação do virial. Mas aqui você consegue resolver ela de boas. É só calcular o V aqui para a pressão que você está considerando
ele vai depender, se você calcula na pressão de saturação, ele vai ser o mesmo, porque você está considerando ele uma função fraca da pressão. Então, você já consegue fazer o cálculo todo aqui para a fugacidade no componente líquido. Tem outra, são duas em uma, que simplifica de vez essa expressão. Então, tem outras hipóteses, né? A outra hipótese que a gente pode detalhar aqui é que a pressão de saturação ela é baixa. Então, você está avaliando isso numa temperatura amena, sabe? Em que a pressão não é muito elevada. Porque se a pressão for baixa, a pressão de saturação for baixa, e a pressão também for baixa, ou seja, você está tendendo a avaliar isso como sendo um gás ideal, você vai ter duas consequências, né? Duas hipóteses, a gente vai ter duas consequências. A primeira consequência é que a diferença P menos P sat vai ser zero, ok? A segunda consequência é que φI sat vai ser igual a 1. Então, vou detalhar isso daqui, tá? Então, se P sat tende a zero e P tende a zero também, você vai ver que P menos P sat vai tender a zero e φI sat vai tender a 1. Professor, por que φI sat está tendendo a 1? Lembra que quando você tem a pressão baixa, ou seja, você está perto do estado do gás ideal, qual vai ser a diferença de uma coisa em relação ao gás ideal se ela está no estado de gás ideal? Vai ser zero, ok? Só que aí, quando a gente está medindo em relação ao coeficiente de fugacidade, ele fica igual a 1. Esse fator é um fator de multiplicação. Então, quando você multiplica uma coisa que não muda em nada, que não corrige esse valor, ela normalmente é igual a 1, ok? Então, essa fugacidade aqui da pressão vai ser igual a Psat, que multiplica φ1 sat, que vai ser igual a 1, que multiplica a exponencial de zero. A exponencial de zero é 1 também. Então, ó que beleza. O que foi que a gente obteve aqui? A gente viu que se a pressão for baixa e a pressão de saturação também for pequena, se isso tudo estiver muito próximo do estado de gás ideal, você está vendo aqui que a fugacidade do líquido é a pressão de saturação. Ou seja, num estado de gás ideal, a tendência de escape da fase líquida é a pressão de saturação. O que faz sentido, ok? Se você for para pensar comigo aqui, a tendência de escape de um líquido, ela é realmente uma ligação da sua pressão de saturação. A pressão de saturação não é uma medida de volatilidade, de o quanto o líquido consegue pressionar as paredes de uma determinada tubulação, ou de um determinado frasco, para que ele consiga entrar em equilíbrio. É só quando você consegue atingir esse nível de pressão é que ele entra em equilíbrio. Então, se você observar isso daqui, meio que faz sentido. Né? Então, a gente saiu de uma equação complexa, que é essa equação preta, a equação que tem todos os fatores ali. Ele considera a compressibilidade do líquido, ele considera o desvio do gás ideal para o cálculo da fugacidade, mas a gente consegue ir simplificando até chegar nesse ponto. Então, essa equação vermelha, ela é a equação da fugacidade para o líquido, numa pressão baixa, um líquido incompressível, e ela está meio que proporcional àquela equação que diz que quando você tem a pressão tendendo a zero, você tem a fugacidade da fase vapor numa determinada pressão como sendo igual à própria pressão. Então, essas duas aqui são meio que em conjunto, tá? E essas duas aqui vão te definir, quando a gente estiver falando de equilíbrio líquido-vapor, o que é a própria lei de Raoult. Então, se vocês forem ver, a gente está tratando aqui da lei de Raoult como sendo YI P, que é igual a XI PI de saturação. Se você observar isso daqui, é a pressão parcial, e isso daqui seria a fugacidade parcial do componente I. Ou seja, são duas fugacidades. Isso daqui vem da igualdade da fugacidade na fase vapor com a igualdade na fugacidade da fase líquida. Vem do critério de equilíbrio. E é assim que a gente vai calcular os equilíbrios líquido-vapor que a gente for trabalhar aqui na disciplina. Ok, chegamos onde a gente tinha traçado o nosso objetivo inicial da aula de hoje? Ainda não. Por quê? Porque o objetivo da aula de hoje era a gente conseguir fazer cálculo com equações de estado.
Eu consegui calcular a fugacidade, mostrar para vocês como é que você calcula a fugacidade de uma fase vapor através da equação do virial. É essa equaçãozinha aqui. Aqui ela está calculando para saturação, mas você consegue calcular para qualquer pressão, regime de pressão que você tiver equilíbrio do sistema. Está faltando uma, então, que a gente calcule a fugacidade para o componente que a gente está querendo na fase líquida. Então é só a gente pegar aquela equação e fazer a substituição da própria fugacidade calculada daquela forma. Então a gente tem fugacidade do componente I na saturação como sendo igual a exponencial de BI, que multiplica pressão sobre RT. Ok? Então, se a gente tem essa equação aqui, a gente consegue fazer a substituição de forma que a gente vai passar a ter fugacidade do componente I líquido em uma determinada pressão, que vai ser igual a φ sat pi sat, que multiplica a exponencial. Estou multiplicando duas exponenciais, então estou somando o conteúdo delas. BII, que multiplica a pressão, mais volume do líquido, P menos P sat, sobre RT. Então, essa é a equação rigorosa para o cálculo que a gente estava precisando aqui, o cálculo com a equação do virial. Alguma dúvida até agora? Como é que eu calculo isso daqui, professor? Como é que é a mecânica de cálculo desse negócio? Então, você consegue calcular o φ sat por essa equação, mas o primeiro de tudo, né, o primeiro passo que você vai tomar é você calcular o BI. Como é que você calcula o BI? Da mesma forma que você tinha feito antes, né? Você calcula o B0 com função da TR, você calcula o B1 em função da TR também, e aí, todos os dois você vai calcular o B em função da TR e do ômega, no final das contas. Então você tem aqui o BI. O segundo passo que você vai fazer é calcular a PISAT. Isso aqui você tira por uma equação do tipo Antoine. Então, aqui você já vai ter PISAT, FISAT. Você já vai ter também o BI. Só está faltando você calcular aqui. Você já sabe qual é a temperatura, você já sabe qual é o regime de pressão. A pressão normalmente é dada. Ok. Então, só está faltando aqui você calcular o volume do líquido. Então, o volume do líquido você tira como PV RT, que vai ser igual a 1 menos BI sobre P RT. Viu? Ou, se você quiser também calcular isso aqui como Hackett, também é uma opção, tá? O bom aqui, sem usar Hackett, é que você só está usando uma equação de estado. Mas você também pode utilizar Hackett para simplificar aqui o cálculo. Tranquilo? E aí você consegue fazer esse cálculo. Se você estiver trabalhando, aí você só se toca se você estiver trabalhando em pressão baixa e pressão de saturação também baixas, as duas muito próximas uma da outra, então você já pode calcular isso, a fugacidade do líquido diretamente como sendo a pressão de saturação. Tudo bem? Alguma dúvida? Até agora está tudo lindo, né? Porque vocês não estão fazendo exercício ainda, mas a gente vai fazer. Vou passar uma lista para vocês darem uma olhada. E aí a gente vai conversando, tirando dúvidas que vocês tiverem. Tudo bem, gente? Então, bom final de semana aí para vocês. A gente vai se falando, tá?